Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto, mais uma vez aqui do canal O Evangelho Vive para o YouTube, falando aqui da cidade de Cianorte. Hoje estamos de volta para um assunto que tem causado uma certa discussão nos debates acerca da palavra. Eu gostaria de falar sobre por que nós definimos o pecado a partir de uma perspectiva onde ele de fato não tem a relevância como deveria ter, conforme Paulo diz que tem algo muito maior ou algo muito mais terrível que é do pecado, que é o que ele introduz em Romanos. Eu vou ler aqui para vocês no capítulo 5. Ele diz o seguinte em Romanos capítulo 5: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que está aqui sendo relatado? Primeiramente, uma coisa chamada morte. Se nós formos verificar isso lá em Gênesis, então nós vamos ter o seguinte ponto. Deus falando para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta você não comerá, vocês não vão comer. Porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Eu não vejo e nem entendo ali Deus falando sobre pecado. Deus não está falando sobre pecado, Deus está falando sobre uma questão de vida e de morte. Então, de Gênesis 1 até Gênesis 2, no verso 16 e 17, Deus não fala sobre pecado. Deus fala sobre morte. E aqui eu quero introduzir uma questão que as pessoas hoje estão tão preocupadas com o pecado, sem levar em consideração por que este pecado, de fato, tem algum importante significado para nós. Mas a questão é, o que ele traz, aonde ele nos leva, qual é o alcance, o objetivo final daquele que peca. Pecar ou não pecar não é a questão. Deus, quando criou o homem e Adão, ele não estava preocupado com o homem pecar. Não foi essa a preocupação de Deus. Ele estava falando para o homem: se você quer viver, você vai comer da árvore da vida, das demais árvores. Se você quer volição, vontade, morrer, a árvore do conhecimento do bem e do mal para você. Não coma se você quiser viver, ou coma se você quiser morrer. Porque existe uma volição, uma vontade, um arbítrio a ser experimentado. Deixa eu colocar a seguinte situação para vocês. Quando Deus resolve, decide, no seu desejo, na sua vontade, realizar a criação, criar o homem, ele teve arbítrio para isso. Ele determinou isso para ele: eu vou fazer o homem. Mas a criatura, uma vez que veio a existir, ela, por ser semelhante a Deus e por ter em Deus a mesma volição, a mesma vontade, porque Deus o fez semelhante a ele, então são iguais no sentido de realizações, de desejos, de decisões, de arbítrios. Ficou de fora o arbítrio: eu pedi para ser feito ou criado? Eu solicitei a Deus que me criasse em algum momento?
E se eu não quiser fazer parte desta existência? É um arbítrio que eu tenho? Eu tenho esse arbítrio? Como diria alguém ao seu pai e à sua mãe, vocês decidiram me gerar, seja lá por que motivos foi, seja lá por que decisões foram, se foram porque se amavam, se foram porque estavam apenas atrás da busca de um prazer, se foi porque alguém foi violentado e aí eu vim ser gerado de uma violência. Enfim, existem muitos meios pelos quais as pessoas são geradas. Eu quero saber o seguinte, e quem foi gerado? Pediu para ser gerado? Pediu para nascer? Então a questão é a seguinte, Deus fez o homem, criou o homem, disse ao homem, você é livre, você tem volição. Mas eu vou estabelecer para você a seguinte situação. Se você não quiser esta existência para você, se você não quiser existir, essa árvore aqui pode eliminar o que eu fiz. Pode acabar com você. Porque, presta atenção no que nós ouvimos nas igrejas hoje. Se você não aceitar a proposta de Deus, que é obedecer, segundo o que a gente vê nos púlpitos, você vai sofrer, vai para o inferno e você vai padecer a tua eternidade inteira no fogo eterno. Eu não pedi para nascer, não pedi para existir, e agora eu sou obrigado a tomar uma decisão entre uma coisa e outra. Agora eu sou obrigado a dizer o seguinte, não, eu vou aceitar os mandamentos de Deus para que então, através da obediência ao mandamento, eu possa viver. Ou então eu vou dizer assim, não, eu não quero viver, eu quero morrer, simplesmente isso, eu quero morrer. Não, mas se você escolher morrer, tem um lago de fogo, tem um inferno ardente, tem uma série de coisas para a sua eternidade, para você passar ela em ranger de dentes, em choro, em pranto. Eu confesso a vocês, e por mais que eu tenha temor de Deus, que essa proposta não veio de Deus. Não veio de Deus. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é, você quer viver ou não? Você quer viver ou você quer morrer? Essa é a proposta. Então o que Deus faz? Deus simplesmente não pode chegar para o homem e dizer assim, você quer viver, eu vou te matar. Deus não vai matar ninguém. Ele diz assim, olha, essa aqui é a árvore que te mata. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer dela, desta árvore, você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? Por quê? Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 55, Paulo dizendo assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então vamos lá. O processo pelo qual a morte se dá, para quem deseja não existir, é um processo aonde existe uma necessidade de transgredir, de ultrapassar o limite. E esse limite é o limite do mandamento, é o limite da lei. A lei limita você até determinado ponto. Então, qual é a palavra de vida ou a palavra de morte? Segundo está escrito em Gênesis. A palavra de vida é não, a palavra de vida é não coma. Ou a palavra de morte é coma. Essa é uma palavra.
A palavra de Deus tem poder da vida ou da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal não tem esse poder. O poder está na palavra. É a palavra que diz: no dia que você comer, você vai morrer. Sendo a palavra de Deus poder para dar ao homem vida ou para fazer morrer, porque diz o texto, de Isaías 45, verso 7, a partir do verso 5, desculpe. Eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, perceba que é Deus quem, pela palavra dele, tem o poder de conceder vida ou de conceder a morte. Mas para que você possa, então, decidir morrer, você tem que transgredir uma palavra. Você tem que transgredir um mandamento, uma lei. Por quê? Porque Paulo diz, conforme 1 Coríntios, o aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão da morte? O que é aguilhão? Aguilhão, se você tiver uma vara, uma haste, e lá na ponta tem um ferrolho, aquilo ali é como o aguilhão. É ele que vai trazer a morte a você. Então o aguilhão da morte é o pecado. Porém, o pecado ele só pode ter força, ele só pode ter, vamos dizer assim, um processo de vitória para levar a morte a nós, se houver lei. A força do pecado é a lei. Por isso Deus disse, não coma desta árvore. Desta árvore. Esta você não come. Colocou uma lei sobre aquela árvore. Um mandamento. A partir do momento que o homem transgride o mandamento, ele transgrediu a palavra. E essa transgressão chama-se pecado. Mas esse não é a questão, porque não está em jogo aqui transgressões. O que está em jogo aqui são decisões de viver ou de morrer. As pessoas estão preocupadas com o pecado, fala-se de pecado, prega-se sobre o pecado, e as pessoas estão o tempo todo, porque o pecado, quando é que a igreja vai começar a pregar sobre a morte? A morte do homem, ou a vida dele. Decidir viver, decidir morrer, é uma escolha, é um arbítrio. Eu não posso simplesmente vir a existir se não for me dado o direito de decidir se eu quero viver, se eu quero morrer. Agora, para morrer, tem que transgredir. Se não transgredir, não morre. Porque, ao contrário da transgressão, a obediência é vida. A obediência declara que você quer viver. A obediência declara que você quer amar. E o pecado, a transgressão, declara que você não quer amar, você não quer viver, você quer morrer. É um direito seu. É um direito de todos. Por isso Paulo escreveu, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também assim a morte, não o pecado, a morte, não o pecado. Porque cada um tem que decidir por ela. Cada um de nós tem que decidir por ela. Adão me colocou a morte.
A morte já está em mim. Ele me colocou a morte. Ele não me colocou o pecado dele, não. O pecado dele ficou com ele, morreu com ele. O que ele passou para mim foi a morte. A morte está em mim desde o momento que eu nasci. Esse é o meu problema. É disso que está se tratando. Quando for pregar, quando for chegar na igreja, quando for falar às pessoas, você tem que dizer assim, querido, você sabe que você nasceu com uma maldição, e essa maldição chama-se morte. Por isso que você nasce, cresce, vive e morre. Mas Deus proveu para todos os homens um meio de vencer a morte. A morte, ela não vai ser tirada de você. A morte, ela não vai ser extraída do teu ser. Você vai passar por ela. Mas a questão é, você quer viver? Porque para nós, os que cremos na ressurreição dos mortos, está dizendo o quê? Está dizendo que a morte, ela não terá vitória final sobre a minha vontade. A minha vontade, o meu direito, o meu livre-arbítrio diz, se eu quero é viver, a morte não terá mais o domínio sobre a minha vontade. Ela vai vir sobre o meu corpo. Mas a minha vontade vai prevalecer. Por quê? Porque a minha vontade é viver, não é morrer. Mas para que a minha vontade possa prevalecer sobre a morte, então vamos novamente ao entendimento de Paulo aos Romanos. E que ele disse assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos, se tornaram, foram feitos pecadores. Sim, lógico, porque se a morte está em mim, e a morte é uma consequência de uma transgressão, é uma maldição, então assim como Adão é um transgressor, eu também sou. Mesmo que eu não tenha cometido nenhuma transgressão, eu já nasço como pecador, não como pecado, mas na condição de pecador, não que eu tenha cometido pecado, mas eu nasço classificado como pecador, porque a morte habita ao meu ser. Não é o pecado dele que passou para mim, o que passou dele para mim foi a morte. E Adão morreu no seu pecado, e cada um de nós, se tiver que morrer, morrerá pelo seu próprio pecado. Agora, quem não morre pelo seu próprio pecado? Quem não tem pecado. Mas quem não tem pecado morre? Morre. Por quê? Porque a morte já é uma maldição no meu ser, na minha constituição. Nisso aqui que foi gerado, já veio com a morte, não com o pecado, com a morte em mim. Eu nasci morrendo. Eu nasci sabendo qual é o meu fim, é a morte. Tem alguém aqui que está vivo desde a época de Adão? Não, então todos os descendentes de Adão nascem, crescem, vivem e morrem. Assim, pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Opa! A morte é uma maldição de um que pecou. Mas a obediência de um não é a minha obediência, não é a obediência da igreja, não é a obediência dos mandamentos de quem quer que seja, de quantas pessoas são, é a obediência de um somente, porque da mesma forma que um que pecou trouxe a morte, a obediência de um homem apenas traz a vida. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, que é Cristo, que é Jesus, que é esse um que obedeceu, porque os demais ninguém obedeceu.
para a vida eterna, por Cristo Jesus. Então vocês começam a verificar. Eu nasci com essa questão da maldição. O que se tem que entender, o que se tem que pregar e ensinar nas igrejas, não é sobre o pecado. É sobre a morte. A Escritura é um livro que fala sobre viver ou morrer. O pecado simplesmente são ações daqueles que escolheram morrer. São as atitudes dos que escolheram morrer. E a forma mais tradicional de se morrer é quebrando um mandamento. Quebre um mandamento, quebre uma lei. Mais rapidamente a morte vai chegar em você. Mais rapidamente. Aquele que quebra, ele está antecipando a morte, a essa que já está aqui, que faz o meu corpo, porque o meu corpo ele não vai suportar essa morte por muito tempo. O apóstolo Paulo escreve: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Morte. Morte. Que está nos meus membros. O que está no meu membro? Morte. E ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a questão não é o pecado, querido. A questão é a morte. Você quer se livrar da morte que está em você? Só há uma solução: ressurreição. Porque essa morte vai cumprir o seu papel. Não tem como Deus voltar atrás da palavra que ele disse: o homem que pecar, este morrerá. E aí, porque Adão passou a morte a todos os homens, independente deles pecarem ou não, eles vão morrer. Agora a questão é: você quer vencer a morte? Você quer ter vitória sobre ela? Porque se você quiser viver, e esta vida, não estou falando deste segmento de 90, 70, 110, 120 anos, eu estou falando de uma vida num segmento eterno. Se você quer viver, você precisa vencer a morte. Porque, meu querido, com ou sem pecado tu vais morrer. Então o problema não é o pecado. Deus sabia que Adão ia pecar? Sim, Deus sabia que Adão ia pecar. Então por que não fez nada para ele não pecar? Porque o problema não é o pecado. O problema é se ele quer ou não viver, é uma questão de livre-arbítrio, de decisão, de volição. E as pessoas estão hoje, dentro de fórum de debates, fazendo a seguinte pergunta: como seria o mundo hoje se Adão e Eva não tivessem comido o fruto, com certeza aqui o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Bom, se eles não tivessem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles, Adão e Eva, estariam enquadrados nesse texto aqui de Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Lembre, na árvore do conhecimento do bem e do mal tinha uma lei. Aquele que guardar a palavra, o mandamento, é o que ama. Aquele que ama é o que guarda o mandamento. Aquele que não ama não guarda o mandamento. Então preste atenção. Eu não quero viver, eu não quero aprender a amar, eu não quero aprender a fazer, a experimentar a vida, a eternidade. Eu não quero. Então o que eu faço?
eu decido pela morte. Eu vou lá e transgrido a lei. Simples assim. Eu não a amo porque eu não amo a vida. A vida, amor, luz, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Assim como morte, trevas, ódio, tem tudo a ver uma coisa com a outra. São paralelos. Amor, ódio, é um paralelo. Vida, morte, outro paralelo. Luz, trevas, outro paralelo. Mas são todas de um mesmo lado ou de outro lado, mas são paralelos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a cura da vida. E eu quero dizer, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, a oportunidade para se comer seria dado a todos, indistintamente. A oportunidade seria dada a todos indistintamente. Aos filhos de Adão e Eva também seria dada. Eles diriam, ó, isso aqui é uma árvore, não é para comer, se comer morre. Aí, a lei é para todos. O conhecimento da lei vai passar de geração em geração. Agora, o problema é, se Adão e Eva não tivessem comido e Deus tivesse tirado da árvore do conhecimento do bem e do mal a lei, você chega assim, olha, a partir de hoje, essa árvore do conhecimento do bem e do mal não tem mais uma lei sobre ela. Pode comer livremente. Ninguém morreria. Iria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nada ia acontecer. E que conhecimento ia ser passado? Nenhum. Agora, qual é o conhecimento que foi passado quando tem uma lei? O conhecimento que é aquele que diz, quebre uma lei e você vai conhecer o que é o bem e o que é o mal. Quebrando uma lei, você conhece o bem ou o mal. O bem você já está nele, né? Praticando a vida. O mal você vai conhecer, porque a morte vai entrar em você e aí você vai entender o que é mal. Mas a questão é viver ou morrer. Isso eles já sabiam. O que eles não sabiam era o que era morrer. O que é morrer? Ninguém tinha explicado isso para eles. A morte ainda era uma situação não colocada para eles ainda. Nada havia morrido ainda. Quando eles comeram, perceberam o seu corpo, os efeitos da morte, o envelhecimento. Que eles não tinham envelhecimento porque eles comiam da árvore da vida, então eles não envelheciam. Da forma como eles foram criados, a aparência, sei lá, de 20, de 30, de 40 anos, não sei com que aparência, mas na forma que eles foram criados, comendo da árvore da vida, permaneceriam naquela forma. Mas a partir do momento que você coloca a morte dentro em você por escolha, por decisão, então essa aparência vai mudar. Você vai envelhecer. E aí os efeitos da morte vão vir, cansaço, enfado. Agora, Adão teve a oportunidade do arrependimento, de voltar atrás. E nós temos a oportunidade do arrependimento? Também temos, da mesma forma. Porque apesar de nós ter nascido debaixo de maldição, debaixo de uma condenação, e essa condenação é a morte, necessariamente eu não preciso ficar retido nela. Quando Jesus vem, e olha, pense em você como a questão toda está relacionada com morte, não com pecado. Quando Jesus vem e diz assim, importa que o Filho do Homem vá e caia na mão dos principais, dos sacerdotes, e seja torturado, e seja castigado, e seja morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então todo mundo ficou preocupado com a morte. Pedro foi o primeiro a dizer, não, que morte o quê? Isso não vai te acontecer jamais. Pedro nem escutou, vai ressuscitar. Ele nem escutou. Por que ele não escutou? Porque a questão da ressurreição é uma loucura. Fala para alguém que você acredita em ressurreição para você ver. Fale para alguém que você não vai ficar retido na morte para você ver.
Esse é o Evangelho, uma loucura para os homens. É só disso que trata o Evangelho. Jesus só veio para anunciar que existe uma vitória, que existe uma vitória. A vitória que ele prega é só uma, meu querido. Chama-se ressurreição da morte. Você vai na igreja hoje, eles estão pregando sobre vitória. Mas não pregam sobre a vitória de Cristo sobre a morte. E é a única vitória que a Bíblia fala, que a Escritura, o Novo Testamento fala lá. É a única vitória, é a vitória de Cristo sobre a morte. A morte não pôde retê-lo. E ele morreu. Morreu como todo mundo morre. E sem pecado, hein? Detalhe, sem pecado. Ele morreu. Você está entendendo? Porque a maldição acompanha um corpo que é de morte. Por isso que se fala que nós temos um corpo de morte. E Jesus, quando foi gerado no ventre de Maria, foi gerado na mesma condição, num corpo de morte. Eu sei que isso aqui vai ser um escândalo para muitos. Eu sei que este vídeo vai ficar... Muitas pessoas vão ficar escandalizadas. Pô, Roberto, não dá mínimo pecado. Eu não dou mínimo pecado. Jesus já resolveu o problema do pecado. Na cruz ele já purgou os pecados. Na cruz ele já expiou os pecados. Os pecados já foram purificados de todos os homens. Não, Roberto, só dos que se arrependem. É aonde que está escrito isso? Que somente o pecado de quem se arrepende é que foi expiado. Me dê esse texto, por favor. Você que é teólogo aí. Em contrapartida eu te digo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, daqueles que têm o conhecimento da verdade. Mas não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então não venha você dizer que tem problema ainda com relação ao pecado, porque o pecado como problema já não é mais. Ele já foi resolvido na cruz. Então qual é a situação? A situação é, você vai ressuscitar? Você quer ressuscitar? Acho que a pergunta é melhor. Você quer ressuscitar? Não se prega mais sobre a ressurreição. Porque quando se começar a falar sobre morte e vida, as pessoas vão entender por que o pecado e a decisão de pecar, onde está levando? Está levando para a não existência. E você vai morrer. Desculpe te falar aí, meu querido. Vocês vão morrer nos vossos pecados. Ou outros vão morrer sem pecado. Porque Cristo perdoou os pecados. Cristo purgou os pecados de todo mundo. Mas tem muitos que mesmo sabendo disso não vão ressuscitar. Porque não creem na ressurreição. Não creem. Não se prega mais sobre isso. Beleza? Para esse vídeo não ficar comprido, vou deixar eles assim. Gostaria que vocês dessem um feedback sobre o que nós falamos aqui, acerca principalmente de Romanos capítulo 5, falando de que não é o pecado que passa para as pessoas, mas as pessoas herdaram de Adão a morte. Eu gostaria que você fizesse seu comentário sobre isso. E também sobre a questão da árvore do conhecimento, como quem diz, se eles não tivessem comido, eles não teriam conhecimento do bem e do mal. Eu digo, não tem nada a ver a proposta de Deus. A proposta de Deus é, se comer, morre. Não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com decisão. Morrer ou viver. Só tem a ver com isso. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa semana. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.